Então, meus amados irmãos, nós vamos estar falando aqui algumas coisas a respeito deste capítulo 16, o último capítulo da carta aos Romanos, aqui dentro do nosso estudo bíblico. E após o apóstolo Paulo trazer várias recomendações importantes de como deveriam viver os cristãos e de vários pontos importantes da doutrina cristã para a compreensão nossa da igreja de uma forma em geral, da sua época, e ficou para nós esta herança que, na verdade, serve para os nossos dias também. Porque interessante que as cartas apostólicas que estão na Bíblia, né, elas, embora falam de uma época tão diferente da nossa, mas também com muitas semelhanças à nossa época. E agora, no último capítulo, o apóstolo começa com uma recomendação a uma irmã que, por sinal, aqui ele admira bastante, né? E que o serviu também e servia a muitos dos santos na igreja. Era uma irmã lá da igreja de Cencreia. E naquela região aquela irmã trabalhava, chamava-se Irmã Febe. Muitos, inclusive, a consideram como uma verdadeira pastora que liderava a igreja em Cencreia. E como não se fala em pastor desta igreja, com certeza esta irmã teve uma função muito especial. Não podemos dizer ao certo se assim foi, mas pelo que tudo indica, esta irmã foi uma grande guerreira do Senhor, no sentido de ser uma pessoa influente e ser também uma pessoa que, por ajudar aos demais, servia como uma ministrante, era ministra, ministrava aos santos nas suas necessidades e recebia aos santos também na, na sua casa, nos locais onde ela podia receber as pessoas. E assim muitas pessoas foram amparadas por ela. Possivelmente ela deveria ter também alguns outros conhecimentos, ou trabalhar com pessoas que tinham conhecimentos para ajudar, como enfermagem ou medicina, não sabemos ao certo, mas com certeza, pelo que está escrito aqui, ela ajudou a muitos. E os irmãos lá de Roma deveriam recebê-la bem, como diz aqui o versículo 2, deveriam recebê-la no Senhor, de um modo digno dos santos. Receber essa irmã de um modo digno, que maravilha, né? Que coisa interessante quando nós temos aqui o apóstolo Paulo recomendando uma irmã. Na verdade, o apóstolo Paulo trabalhou com muitas pessoas, né? Não somente homens, mas também trabalhou com mulheres, trabalhou com casais, com famílias inteiras. E muitas mulheres serviram ao apóstolo e serviram à igreja. Foram pessoas assim que serviram também como coluna da igreja, para a sustentação da igreja,
com serviços, com trabalhos, com dedicação, com amparo, e assim essas irmãs foram muito abençoadas, essas famílias foram abençoadas por essas mulheres de fé, por essas mulheres que se entregaram ao serviço aos santos, o serviço do Senhor, o serviço que elas fizeram foi um serviço digno e elas deveriam ser bem recebidas como pessoas que serviam também a igreja. Louvado seja Deus. E ainda diz assim, além de recebê-la de modo digno, deveriam ajudá-la em qualquer coisa que ela necessitasse, justamente por causa disso, porque ela tinha sido, na época, o amparo de muitos e amparou também o apóstolo Paulo. Imagino o apóstolo Paulo chegando lá muitas vezes ferido, muitas vezes cansado, muitas vezes exausto das jornadas, e aquela irmã trazendo alimentação, trazendo água para banho, trazendo medicamentos, fazendo curativos, porque o apóstolo muitas vezes era apedrejado, o apóstolo muitas vezes era escarnecido, era perseguido, e nas suas viagens com certeza não era nada fácil. Aquelas viagens que o apóstolo Paulo fazia com os demais irmãos e irmãs, não era nada fácil, não. Havia muita perseguição, havia muita coisa difícil que eles deveriam vencer. E eles eram recebidos nas casas de pessoas como a irmã Febe. Glórias a Deus. E aí ele começa no versículo 3, saudando a muitas outras pessoas, como a Prisca e Áquila, ou Priscila e Áquila, né? Que eram cooperadores dele em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, ou seja, eles realmente guardaram ali, em algum momento, o apóstolo Paulo e o defenderam, eles mesmos correndo risco de vida. E isso é algo que demonstra o amor cristão que eles tinham pelo apóstolo. Aquele casal, Prisca e Áquila. O que não só eu agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, ou seja, até as igrejas reconheciam o valor daquele casal que protegia o apóstolo quando ele estava na cidade onde eles moravam, e com certeza eles já deviam estar lá em Roma, porque ele está enviando saudações a eles, que o apóstolo Paulo estava ainda querendo ir para Roma. Ele ia a Jerusalém primeiro, depois iria então para Roma. E assim foi, só que ele foi para Roma como prisioneiro, né? Como nós falamos aí no capítulo anterior. E o versículo 5 diz, saudai também a igreja que está na casa dele, saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia para Cristo. Olha só que lindo, né, meus irmãos? Pessoas que trabalharam tanto na obra, que foram também missionários, muitas vezes não foram tão citados na Bíblia, não escreveram nada, não tem nada escrito a seu respeito, mas o apóstolo Paulo está lembrando desses irmãos aqui, que congregavam na casa desse casal, Prisca e Áquila, e também aqui lembrando de Epêneto, amado, que ele amava muito, né? E o apóstolo era muito amoroso nesse sentido, tratava as pessoas com muito amor, e diz que ele era as primícias da Ásia, ou seja, foi um dos primeiros missionários na Ásia, foi um dos primeiros que se prontificou a fazer uma obra evangelística, uma obra junto talvez com o apóstolo Paulo mesmo, ou com outros,
em outras cidades, talvez onde o apóstolo não podia ir, ou indo aonde o apóstolo deveria chegar, e aquelas pessoas iam na frente. Versículo 6 diz: Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Aqui nós não sabemos se essa Maria é a mãe de Cristo ou se é outra Maria, né? Porque haviam muitas Maria. Maria era um nome assim muito recorrente, muito comum, assim como Tiago e João eram nomes muito comuns, como hoje o são também, né? Na atualidade, porém, então fica difícil de saber, possivelmente, né? Era uma das duas, ou a própria mãe do Senhor, ou a uma outra Maria, ou alguma outra Maria que estava em Roma. Não sabemos exatamente se era a mãe do Senhor, porque aqui não há uma citação direta dizendo sobre qual a Maria que ele estava se referindo. Ou possivelmente, se foi a mãe do Senhor, ele não queria se referir também devido à perseguição que sabia que havia para com os santos e santas de Deus, né? Então, versículo 7 diz: Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Ou seja, eram pessoas que já aceitavam ou aceitaram a Cristo antes mesmo do apóstolo e que havia ali um contato entre eles e os apóstolos, e o apóstolo Paulo agora reconhece essas pessoas como irmãos em Cristo Jesus. E também diz que são parentes deles, são parentes talvez distantes, né? Talvez primos, não sei exatamente qual o grau de parentesco, ou talvez cunhados, não sabemos, mas eram parentes. Ele tinha muitos parentes espalhados por várias partes das províncias romanas, em todos os lugares. O apóstolo Paulo era uma pessoa muito conhecida e tinha muito parentesco, tanto de pai, de mãe e possivelmente de irmãs, talvez até irmãos, não sabemos, né? Sobre essas questões muito familiares dele, mas com certeza foi algo maravilhoso.